volto já com uma excelente notícia. Esse fim de ano deve ter o maior número de vagas temporárias desde 2013. Aqui no Brasil, devem ser aproximadamente 108 mil vagas preenchidas. Então, são quase 6% a mais do que no ano passado. Aí você sabe, né? A pessoa é contratada por um prazo determinado e, claro, né, que tem direitos e deveres como qualquer outro trabalhador. Vamos entender melhor esse assunto? Agora, no quadro Seu Direito. Muito bem, para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio eu recebo o advogado Renan Albuquerque. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Coisa boa conversar com você, tirar as dúvidas, né? Exatamente. Ainda mais nessa fase do ano, onde muita gente está buscando vaga ou então preenchendo vagas. Também é importante a gente entender melhor esse assunto, né? Seja bem-vindo ao MD. Muito obrigado, com certeza. Agora no final do ano, né? Esse ano a gente teve registros de evoluções de carteiras assinadas e pelos cálculos, vamos ter aí uma grande quantidade de empregos temporários também no final do ano. Muito bom, boa notícia então. E para você que está aí em casa, querendo preencher uma dessas vagas, ou então se já teve aí a sorte, né, de preencher essas vagas disponíveis no mercado para trabalho temporário, você quer tirar dúvidas? Aproveita para participar enviando perguntas para a gente. O WhatsApp está aí na tela, é o 991050400. Para ficar mais fácil, até para você também já entendendo um pouquinho melhor esse assunto, a gente já separou algumas telas para ficar mais didático para o pessoal entender, tá, doutor? Perfeito. Vamos soltar a primeira aí? Vamos separar em tópicos, tá? Para ficar mais didático mesmo, para você que está em casa entender. Primeiro, contrato de trabalho temporário. Como é que isso funciona, né? Como é que isso acontece, essa contratação? Pronto, é uma dúvida muito importante e muito recorrente até mesmo, tanto dos empresários que têm interesse na contratação desses profissionais, como também da pessoa física que está interessada no contrato. A realidade é o seguinte, quando se tem interesse em um contrato de prazo temporário, ou seja, um contrato temporário, né? Deve-se buscar uma empresa que realize esse tipo de contratação, que fornece esses profissionais para as empresas que, digamos assim, contratarão essas, certo? Então, o mais importante é que você registre o seu interesse nessas empresas, abra cadastros e que essa outra empresa que está realizando as contratações temporárias entre em contato, evolua, sempre. E outra coisa, um fator muito importante, sempre analisar os registros. Tanto o empresário, quanto ele tem interesse num quesito de contratação temporária, ele precisa conferir a empresa, confirmar a empresa que ele está contratando, ver se aquela empresa está com o registro ok, se está realizando, se o histórico dela tem histórico na Justiça do Trabalho, porque o empresário em si se torna um tomador de serviço para aquela empresa que fornece contratos temporários. Então, é muito importante ter atenção nesses pontos. Acho que uma dúvida também muito frequente nessa época do ano é se uma pessoa que já tem um registro profissional, que já está inserida no mercado de trabalho, num trabalho convencional, se ela também pode assumir uma vaga de trabalho temporário, fazer aí as duas funções, pode? Então, vamos lá. Tudo depende, né? Depende da construção de como tem esse contrato inicialmente que ela tem com um contrato temporário. Não existe nenhum impedimento pela legislação trabalhista de ter de mais um vínculo de trabalho, de ter mais um emprego. Ou seja, isso aí não é um impedimento. Mas depende se não há interferência, se não vai vincular, por exemplo, com a outra atividade que ela exerce. Sim. Então, tudo isso pode haver um conflito. Então, tem que ter atenção quanto a isso, mas não existe impedimento. Pode acontecer, né? Certinho. Vamos para a próxima tela? Solta aí pra gente, por favor. Prazo máximo, né? Já que a gente está falando aí sobre trabalho temporário. Teve gente que já começou, por exemplo, em meses anteriores, outubro, novembro, e agora sim, isso tudo se intensifica, né? Qual é o prazo máximo para esse emprego temporário? Bom, a nossa legislação, ela traz o prazo máximo de 180 dias. Né? A gente tem um prazo estendido, um prazo extenso, aí de 180 dias, que inclusive acontece muitas vezes das pessoas começarem anteriormente, por exemplo, em novembro, já na expectativa do Natal, já preparando para o Natal. Não tem um impedimento? Não. Existe esse prazo de 180 dias, a pessoa
pode ficar contratada temporariamente por esse período. Sim. E não existe. Esse é o prazo firmado. Inclusive, caso finalize esses 180 dias, pode se estender por mais de 90 dias. Certinho. A gente fala muito sobre a questão dos direitos e deveres dos trabalhadores, né? Acredito que a dúvida mais comum é por essa parcela da população, mas e para os contratantes, para as empresas, né? Também existem alguns requisitos, regrinhas a seguir, até para que essa contratação temporária seja feita de forma segura também? Exato. Principalmente os empresários hoje, eles têm que ter atenção em documentação. Tem que realizar uma contratação com uma empresa que tenha condições, como a gente está falando, empresas que tenham respaldo no mercado, que não tenham nenhum registros de complicações na Justiça do Trabalho. Por quê? Na realidade, ali ele é um tomador de serviço. Ele está puxando aquela pessoa temporária e aquele contrato temporário para dentro da sua empresa. Certo. Ele é responsável por fiscalização daquele contrato, ou seja, tem que saber se a pessoa que está contratada temporariamente está recebendo corretamente, está fazendo todos os ajustes, está tendo o recebimento, por exemplo, de INSS, de FGTS, que inclusive é direito do trabalhador temporário. Sim. O trabalhador temporário tem direito à gama de benefícios da CLT. Então, o tomador de serviço, o empresário, precisa ser fiscal nesse momento, ele precisa ter atenção nesse momento. Certinho. Você falou aí sobre CLT. Vamos para a próxima tela aí, para o pessoal de casa entender também sobre essa questão, né? A gente falou sobre requisitos para a contratação e essa formalização. Como é que funciona assim na carteira, tudo certinho? Depende aí da situação também. Como é que isso acontece? Perfeito. Quando a gente trata de um trabalho temporário, de um emprego temporário, existe a obrigatoriedade de formalização desse funcionário pela empresa contratada, ou seja, pela empresa responsável pelos serviços temporários. Ele não possui o vínculo com a empresa tomadora de serviço, que é aquela que precisa e contrata a empresa de trabalho temporário. Sim. Ele assume o vínculo com a empresa de contrato temporário. E essa empresa exige a formalização, registro na carteira de trabalho, pagamento de INSS, todo o procedimento registrado na CLT. Certo. Inclusive reconhecendo o emprego temporário, o trabalho temporário que ele foi contratado. É nessa formalização também que tem dizendo o prazo específico, aí depois faz uma outra prorrogação, aí se for o caso? Isso, o prazo de emprego temporário ele já tem uma previsão específica, são 180 dias, não necessariamente corridos. Certo. Pode haver finalização, alteração desse contrato de trabalho temporário. E nessa finalização, caso finalizou os 180 dias, o que é que eu faço? Existem as anotações gerais na carteira de trabalho, que são justamente essas prorrogações, certo? Que aí a gente passa a incluir mais 90 dias, confirmando a alteração do contrato. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? É o tempo aí que você vai acompanhando os outros conteúdos do Mulher Demais e, claro, participando, interagindo conosco, mandando aí seu questionamento para o nosso especialista, através do WhatsApp do MD, que é o 991050400. Volto já, tá, doutor? Até daqui a pouquinho, então. Agora preste atenção.